falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um programa Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possam, de maneira real e preciosa, manifestar na sua vida, levando você a ter uma experiência diferenciada com aquele que te criou, com aquele que te ama, com aquele que pode todas as coisas, que é o Deus, Senhor dos céus e da terra. Na presença de Deus há multidão de alegria. Na presença de Deus há real esperança. Na presença de Deus a paz deixa de ser um verbete de dicionário para ser algo vivencial, algo precioso, algo glorioso. Durante o programa eu faço duas orações. Na primeira oração eu vou pedir a Deus para recompensar todos vocês que contribuem, que me ajudam a manter esse programa no ar. Todos vocês que são evangelistas associados. O evangelista associado é aquele que se associa a mim para juntos cumprirmos esta missão importante e maravilhosa de levar Cristo aos corações, de levar o poder do Evangelho às vidas, de levar as bênçãos de Deus a pessoas espalhadas por diversas partes deste mundo. E é com alegria que eu faço esse programa. E ter você como parceiro importante, me ajudando a levar esse programa no ar, enche o meu coração de alegria e de felicidade. E quero, com gratidão, louvar a Deus pela sua vida. E, na oração, eu vou pedir a Deus para te abençoar de maneira especial. A segunda oração que faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu peço a Deus para abençoar todos vocês que assistem o programa, que vão orar comigo, que na hora do programa vão pedir dos céus bênçãos importantes e preciosas para o viver. Mas também eu vou orar e apresentar diante de Deus no altar da intercessão todos os nomes que chegarem para mim durante o programa. Através destes telefones que você tem aí na tela, você escolhe, ou você liga, ou você passa uma mensagem pelo WhatsApp. E o seu nome chegando aqui para mim, será uma alegria muito grande poder apresentá-lo diante de Deus e rogar dos céus as mais ricas, importantes e preciosas bênçãos na vida de cada um. Deus quer sempre nos abençoar, quer sempre operar milagres e maravilhas, quer sempre proporcionar momentos intensos na presença dEle. E o Falando ao Coração contribui para que você possa viver essa intensidade da presença de Deus no seu viver. Durante o programa eu leio 2 testemunhos vibrantes, são relatos de pessoas que alcançaram em Deus através do programa, ou porque oraram no altar da intercessão, ou porque fizeram as campanhas dos salmos, ou porque fizeram um propósito de me ajudar neste programa, e Deus tem aberto portas. Deus tem operado milagres. E é uma alegria poder relatar estes testemunhos, porque atestam que realmente Deus tem um compromisso importante com aqueles que buscam a Ele de coração. Eu proponho aqui também as campanhas dos salmos. Já são 690 semanas propondo, através do programa, as campanhas dos salmos. O salmo dessa semana é o Salmo 62. Para fazer a campanha, só você colocar como propósito diante de Deus, ler o Salmo 62, que é o salmo dessa semana, durante 5 dias, 20 vezes por dia, 100 vezes no total. E quando você for fazer esta campanha, creia, Deus vai te abençoar. E Deus pode, através de você, abençoar outras pessoas também. Você pode fazer a campanha para você ou para alguém que você ama, e em tudo você verá a mão de Deus estendida e as bênçãos dos céus chegando para o seu viver. É assim, o Falando ao Coração está recheado a cada dia de coisas novas, importantes e preciosas para você. Este programa acontece diariamente, neste horário que você está me assistindo, por esta emissora que você está sintonizando. E é um prazer poder fazê-lo. Ele acontece de segunda a sexta-feira, com o propósito de falar de Cristo, com o propósito de levar o poder de Deus aos corações, com o propósito de apresentar o plano importante da salvação graciosa de Deus a cada vida através de Cristo Jesus. Aqui eu falo de Cristo, porque falar de Cristo é falar de alguém que, por amor, morreu numa cruz para me substituir, para te substituir, porque nós
merecíamos aquela morte. Mas ele disse, vocês fiquem tranquilos, eu morro no lugar de vocês. Porque falar de Cristo não é só porque ele morreu, mas também porque ao terceiro dia ele ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos. Se eu fosse aqui falar de alguém, eu falaria de alguém limitado, mas eu prefiro falar de alguém que não tem limites, que tem todo o poder no céu e na terra. Falar de religião aqui seria falar de alguma coisa que o próprio ser humano criou, mas aqui eu falo da fé em Cristo Jesus, fé viva e gloriosa, que é capaz de fazer as transformações necessárias, porque quando Cristo entra no coração, ele transforma por dentro, para depois refletir tudo isso por fora. Uma pessoa que tem Cristo no coração, ele vive uma vida mais feliz, uma vida mais equilibrada, vive uma vida melhor. E é esse o propósito desse programa, levar você a ter experiências maravilhosas e gloriosas com Deus. Quero neste instante, com muita alegria no coração, orar pedindo a Deus para abençoar você que é um evangelista associado, você que me ajuda já a manter esse programa no ar. Tem pessoas que contribuem com esse programa há mais de 15 anos. Tem pessoas que contribuem há pouco tempo. Eu louvo a Deus por todos vocês. E se você ainda não está contribuindo, a porta está aberta. É só você ligar ou passar uma mensagem pelo WhatsApp e dizer para quem te atender, eu quero também ajudar a fazer esse programa. Eu mando para você o carnê, você contribui regularmente e juntos nós vamos fazendo esta obra. Eu considero todas as pessoas que contribuem com o programa como se elas estivessem aqui ao meu lado. Portanto, eu não estou sozinho fazendo esta obra. Eu estou com todo o apoio de tantas pessoas espalhadas por diversos lugares no mundo e desta forma nós estamos juntos falando do Cristo poderoso, eterno e maravilhoso que salva, liberta e transforma e que opera milagres e maravilhas nos corações. É sempre bom poder falar de alguém assim. E falemos de Cristo, porque só Ele pode atender os mecanismos carenciais de nossa alma e nos proporcionar uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de vitória. Oremos juntos então. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças por todas estas pessoas que têm aberto seus corações e contribuído com este programa para que eu possa diariamente estar levando a Tua palavra a tantos corações, a tantas pessoas nos mais diferentes lugares. Estenda, Senhor, as Tuas mãos para curar. Estenda, Senhor, as Tuas mãos para alegrar. Estenda, Senhor, as Tuas mãos para salvar. Estenda, Senhor, as Tuas mãos para operar maravilhas. Estenda as Tuas mãos para recompensar todas essas pessoas que me ajudam financeiramente para que este programa continue sendo esta voz ativa a serviço do Teu reino, levando a Tua palavra nos mais diferentes lugares. Abençoa a todos, Pai. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. O primeiro testemunho que eu tenho aqui para compartilhar com você vem de Ana Maria Fernandes, que mora em Embu das Artes, São Paulo, e diz o seguinte: Ana Maria conta que o filho Fábio começou a fazer treinamento em uma empresa de call center, responsável por atender outras grandes empresas, inclusive algumas empresas multinacionais. Ele não tinha experiência na área, mas precisava muito daquela vaga. E nossa irmã tinha conhecido o programa Falando ao Coração em 2015, mas ela não estava mais assistindo porque não estava sintonizando em São Paulo. Então ela procurou o programa pelas redes sociais e encontrou no mesmo dia. Começou a fazer a campanha dos Salmos, pedindo a Deus que desse entendimento ao filho para que ele ficasse com a vaga, aquela que ele estava pleiteando. E o milagre aconteceu rapidamente, pois na segunda semana de campanha, o filho foi informado que ele estava aprovado e que aquela vaga era sua. A notícia alegrou toda a família e agora Ana Maria agradece a Deus pelo cuidado com o seu filho e agradece também ao pastor Gentil pelas orações e pelas campanhas dos Salmos que têm sido bênçãos na vida dela e na vida de milhares de pessoas. Esse é o testemunho da Ana Maria Fernandes de
em Budas Artes, São Paulo. Quando eu peço a você para baixar no seu smartphone o aplicativo Pastor Gentil, é porque através deste aplicativo você pode não só assistir o programa, mas também participar dos cultos que realizamos aqui em nossa igreja e ainda você pode compartilhar com todos os seus amigos constantes da sua agenda da existência deste aplicativo. Então, baixa, por favor. É só você procurar no aplicativo, lá no canal certo, que você vai baixá-lo. É de graça e você terá esse instrumento importante nas suas mãos. Mas você me encontra também no Facebook, só você procurar Assembleia de Deus Betel, ou Santuário Betel, ou Falando ao Coração. E você me encontra também no YouTube, só procurar por Pastor Gentil. E tudo isso está à sua disposição para que você, não podendo assistir pela televisão, possa assistir por esses outros meios e ser também ricamente edificado e abençoado por Deus. Vamos para o segundo testemunho. Elisvaldo Freitas, aqui de Goianira, em nosso estado. O Elisvaldo nos relata que conheceu o programa Falando ao Coração por meio de um colega de trabalho. Sempre que nosso irmão estava em casa, assistia o programa, mas não era frequente por conta das suas atividades profissionais. Mesmo não assistindo diariamente, o Elisvaldo nunca deixou de fazer as campanhas dos Salmos, sempre apresentando a sua vida, a vida da família, da empresa e onde trabalha, claro, na presença de Deus. Certo dia, o filho caçula disse que sairia de casa, pois queria conhecer coisas novas. O adolescente queria mudar para Goiânia e morar sozinho. O pai não concordou e foi para os pés do Senhor, colocando o filho como alvo nas campanhas dos Salmos. Os dias foram passando e em pouco tempo o filho mudou de comportamento, desistindo de sair de casa. Nosso irmão glorificou a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e não cansa de agradecer, tanto a Deus pela vida e também pela vida do pastor Gentil, que foi instrumento para instituir as campanhas dos Salmos. Essas campanhas foram criadas aqui no programa e durante todo esse tempo, eu já disse 690 semanas, tem sido uma fonte importante de bênçãos na vida de muitas pessoas. Se você fizer a campanha, você vai ter a sua própria experiência também. Esse é o testemunho do Elisvaldo Freitas, de Goianira, Goiás. Você já alcançou algum milagre da parte de Deus através deste programa? Não deixa de ligar ou mandar o seu testemunho, ligar para compartilhar o seu testemunho ou escrevê-lo e mandá-lo pelo WhatsApp, porque será um prazer para todos nós aqui ler o seu testemunho. No próprio aplicativo você tem a oportunidade também de ali constar o seu testemunho. Então você escolhe o caminho mais fácil e manda o seu testemunho, porque ele vai edificar muitas pessoas que também precisam das suas experiências com Deus. Será importante o seu testemunho, porque alguém vai ler e vai dizer, se Deus operou na vida dele, poderá operar na minha também. E assim você está ajudando outros a crerem, confiarem e a buscarem a Deus de todo o coração. Eu quero convidar você para, nesta quarta-feira, vir participar na Betel de uma grande campanha que estamos começando. Será uma campanha de vitórias para a sua vida. No primeiro culto, nosso tema será Operando Deus, quem impedirá? Venha viver esse tema e ver Deus operando e te abençoando de maneira especial. Te espero nesta quarta, 8 da noite, aqui na Betel. Quero ler neste instante em Tiago, capítulo de número 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Veja que nós temos neste texto 3 recomendações. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Pensemos juntos. Nós temos 2 ouvidos e uma boca.
e um sentimento. Então nós precisamos de entender que é necessário colocar estes ouvidos atentos, porque nós precisamos estar sempre prontos para ouvir. Ouvir conselhos, ouvir ensinamentos, ouvir palavras vivas e poderosas, que são as palavras divinas que nós encontramos na Bíblia, encontramos através de programas como Falando ao Coração, que diariamente apresenta mensagens ricas e importantes de Deus para o seu coração. Nós temos que ter este ouvido atento, porque quando nós temos os ouvidos abertos para coisas boas, nós estamos trazendo para dentro de nós coisas que vão contribuir para que sejamos mais equilibrados, mais sensatos, mais tranquilos e, consequentemente, mais prudentes em tudo que vivemos, em tudo que fazemos, em tudo que sonhamos, em tudo que projetamos. Quando Tiago diz que nós devemos ser sempre prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar, ele está, desta forma, contribuindo para que nós tenhamos uma vida melhor. Quantas vezes você diz alguma coisa e depois você mesmo diz para você, por que eu disse aquilo? Porque aquilo que você falou, às vezes, impensadamente, no ímpeto de raiva ou falta de observar melhor, falta de cuidado com a sua própria língua, aquilo que você disse feriu alguém, machucou alguém. Depois vocês têm que recorrer a um pedido de perdão, você tem que recorrer a outros instrumentos, e alguns recorrem a mentiras, as mais deslavadas, e desta forma vai trazendo ainda mais dificuldades para si próprio. Então nós precisamos colocar um freio na língua. Muitas vezes com este freio nós evitamos criar situações polêmicas, evitamos ferir o sentimento de alguém, evitamos diminuir alguma pessoa que por alguma razão cruza o nosso caminho. Mas nós precisamos também trabalhar para que não sejamos aquela pessoa iracunda, ou seja, cheio de ira. Por qualquer coisa estamos brigando com alguém, ofendendo alguém, coisas assim. A palavra de Deus, ela é muito viva, muito especial, muito poderosa, e ela traz conselhos que nós precisamos deles. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e desvia dele, mas o simples passa e sofre a pena. Quantas vezes você, nas suas atitudes, acaba criando embaraços enormes para a sua própria vida, justamente pela falta de cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você tem como reação. Porque todos nós temos ações e reações. As nossas ações são perfeitamente pausadas, pensadas, calculadas. Nós pensamos naquilo que vamos fazer, planejamos. Essas são as nossas ações, dentro de uma estrutura de planejamento que nós adotamos. Mas as reações, estas que são perigosas, porque as reações são instantâneas. Quando você é confrontado, você reage. E nessa reação, muitas vezes, se o seu coração está cheio de mágoa, está cheio de ódio, está cheio de rancor, está cheio de sentimentos ruins, você acaba jogando para fora aquilo que está lá dentro. Porque todas as vezes que você ira, é um perigo, porque você está ferindo alguém. Você está trazendo dificuldades para você mesmo, ter que administrá-las depois. Então este conselho bíblico é muito importante. Sejamos prontos para ouvir e tardios para falar, como também tardios para irar. Certo dia, um funcionário de uma empresa chegou até o seu chefe e contou uma história. Naquela história, ele trouxe informações graves sobre o comportamento daquele seu colega de trabalho. Aquele chefe muito prudente perguntou a ele, essas informações que você está trazendo sobre o seu colega de trabalho, você já passou pelas 3 peneiras? Ele, 3 peneiras? O que é isso? Ele disse, olha, todas as vezes que você for levar uma informação à frente, você deve passá-la primeiro por 3 peneiras. Ele disse, que peneiras são essas? Ele disse, olha, a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você está dizendo, você tem consciência de que é verdade ou você não tem essa segurança? Ele disse,
alguém me contou, e do jeito que me contou, eu estou passando para frente. Mas você verificou se a fonte é verdadeira? Você verificou se a fonte é confiável? Porque muitas vezes alguém simplesmente ouve, passa para frente sem conferir aquilo. E isso vai tomando forma e tomando corpo, às vezes totalmente diferente da realidade. Então a primeira peneira, disse aquele chefe ao seu subordinado, é a peneira da verdade. Quando você for falar alguma coisa de alguém, confirma se aquilo é verdadeiro ou se há alguma coisa que foi inventada, que foi criada, que foi ampliada em relação àquele que você está falando. Ele disse, é bem verdade que eu não passei por essa peneira. Ele disse, mas eu penso que é verdade porque a pessoa que me contou é confiável. Ele disse, e você passou pela segunda peneira? Ele disse, qual é a segunda peneira? Ele foi, a peneira da bondade. Pensemos juntos, disse aquele chefe ao seu subordinado. Se isso acontecesse com você, você gostaria que todos saíssem por aí contando aquilo que aconteceu com você? Ele disse, de forma alguma. Ele falou, então não está passando pela peneira da bondade, já não passou pela peneira da verdade, agora não está passando pela peneira da bondade, porque se você não gostaria, se fosse com você que alguém falasse, então aquilo que você não quer para você, não deve querer para o outro também. E ele disse, qual é a terceira peneira? Ele disse, a peneira da necessidade. Você passou por esta peneira? Ele disse, não. Como assim? Tentou entender. E aquele chefe explicou, tem necessidade? Isso que você está falando é necessário ser falado? Isso vai contribuir para que possa trazer algum benefício a alguém? Ele disse, chefe, pensando bem, eu penso que esse assunto deve parar por aqui, porque já não passou pela peneira da verdade. Eu não tenho certeza se isso é verdade. Já não passou pela peneira da bondade. Se fosse comigo, eu não gostaria que fosse falado. Já não passou pela peneira da necessidade, porque eu vejo que é um fato corriqueiro que não tinha necessidade de eu sair falando. Então, esquece, porque é muito melhor viver bem com as pessoas do que ficar levantando possíveis dificuldades na vida delas. É por isso que o texto bíblico está dizendo, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Porque quando você tem essa preocupação, de acordo com essa teoria de Aristóteles, de passar pelas peneiras, pelas 3 peneiras, você terá uma vida muito melhor com o seu próximo, com a sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Todas as vezes que alguém chegar em você com alguma informação, você faz a pergunta para você mesmo. Será que isso passa pelas 3 peneiras? Qual a primeira? Peneira da verdade. Será que isso é verdade mesmo? Hoje nas redes sociais, o que tem de pessoas maldosas que ficam semeando notícias falsas. E muitas vezes alguém ouve e já passa para frente como sendo verdadeira e compartilha com milhares de pessoas como sendo uma informação verdadeira. Então, muitas vezes não é verdade e você acaba sendo um instrumento da mentira. E você sabe que a Bíblia ensina que o diabo é o pai da mentira. Quando você conta uma mentira, quando você espalha uma mentira, quando você compartilha uma mentira, você está em consonância com o pai da mentira, que é Satanás, o agente do mal. Então, muito cuidado, porque tocar uma informação para frente e essa informação não sendo a verdade, poderá acarretar dificuldades para você mesmo. Então, pense nisso. Passe pela primeira peneira, a da verdade. Passe pela segunda, a da bondade. Passe pela terceira, a da necessidade. Se passar por tudo isso, tudo bem, toca para frente. Mas se não, abra o seu coração para amar a pessoa e, se possível, ajudá-la a vencer as dificuldades da vida e não sair espalhando por aí informações que você, se fosse com você, você não gostaria que elas fossem repassadas. E desta forma, você cumpre o que está escrito no texto sagrado. Tardio para falar, tardio para irar e pronto para ouvir. As pessoas chegam e contam. Muitas vezes, essas pessoas trazem uma lata de lixo e você acaba recebendo. Mas você tem a oportunidade de dizer, eu quero ou não quero essa lata de lixo. Então, se não quer, joga fora. E não fica trazendo para dentro de si e nem espalhando por quem quer que seja, porque isso pode trazer prejuízos enormes.
Como vencer essas dificuldades todas no relacionamento da vida? Acima de tudo, você deve observar estes conselhos, mas também abrir o coração e dizer: Jesus, eu tenho sido mal, eu tenho sido difícil, eu tenho sido complicado, eu tenho ferido tantas pessoas, eu não gostaria de ser assim. Jesus está dizendo: eu estou na porta do seu coração batendo, querendo entrar. Se você abrir a porta, eu entro e faço morada na sua vida, faço festa dentro de você e você vai ser uma pessoa a partir daí mudada, transformada, equilibrada, feliz e vitoriosa. Tem em Cristo a resposta sublime, eterna e maravilhosa para o seu viver e viva uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de fé, uma vida de esperança, mas acima de tudo, uma vida cheia de amor, amor para compartilhar, amor que vai fazer de você ser algo ou alguém totalmente diferente. Oremos juntos então. Senhor, diante de Ti, neste altar, eu quero apresentar todas estas pessoas que, onde estão, oram comigo, clamam por um milagre, por uma bênção, por uma vitória. Mas eu apresento também diante do Senhor todos estes nomes de pessoas espalhadas por diversas partes do mundo e que têm suas necessidades, seus conflitos, mas que tem alguém que ama e quer vê-las felizes, abençoadas e vitoriosas. Me junto, Senhor, a todos estes agora. E no nome de Jesus, ó Pai, eu quero repreender na vida deles todo o mal e ministrar a bênção que salva e liberta, a bênção que cura e transforma, a bênção que renova e alegra, a bênção que fortalece e traz experiências novas e lindas a cada dia. Estendas as tuas mãos para operar milagres. Está escrito na tua palavra que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu declaro todas estas pessoas ricamente abençoadas por Ti e que milagres e maravilhas estejam acontecendo na vida de todas elas. Minha oração faço sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Receba meu abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus, tenha o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus te abençoe e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.